aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Nós estamos de volta com mais uma dose de esperança da comunidade de Jesus. E nós estamos falando das marcas de uma vida cristã autêntica. E a primeira marca que nós falamos foi de um coração satisfeito em Deus, cheio de contentamento, um coração sempre grato a Deus, cheio de gratidão a Deus, né? A segunda marca é alguém que anda sempre de maneira vitoriosa, sempre vive uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E a terceira marca é alguém que exala o bom perfume de Cristo para todas as pessoas à sua volta. E a quarta marca, então, que nós estamos falando nessa manhã é a integridade. E Paulo a descreve em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, e diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então, queridos, a quarta marca de um cristão autêntico, que tem uma vida cristã legítima, verdadeira, é a integridade. E ele começa descrevendo a integridade por uma coisa que o cristão verdadeiro, legítimo, não faz, não pratica, que é ele não comercializa a palavra de Deus visando lucro. Ele não é um vendedor da palavra de Deus. Ele não procura benefícios próprios quando proclama ou vive a palavra de Deus. E ele não está falando aqui especificamente para líderes cristãos. Ele está falando para todos os crentes em Cristo Jesus de uma maneira geral, em todo o mundo, homens e mulheres. É claro que isso tem um apelo para líderes muito maiores, porque eles precisam ser modelo e exemplo para o restante do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Mas isso deveria atingir a alma de todos os cristãos. Integridade, né? Então, hoje nós temos, Paulo diz aqui, como muitos, né? Hoje nós temos tantas pessoas comercializando a palavra de Deus. E isso não é uma marca de um cristão autêntico, mas de um falso cristianismo, né? E o cristão autêntico, ele serve a Deus por amor e por gratidão, por tudo que já recebeu de Deus em Cristo Jesus, por sua graça que está sobre sua vida, por sua salvação, né? Então ele faz como Cristo falou: de graça vocês receberam, de graça deem, né? Então não há uma troca, não há um comércio visando lucro pessoal, nem benefício próprio, na medida em que ele vive o Evangelho e proclama, né? E há quatro também características positivas no nosso texto, né, de que Paulo fala. Primeiro, ele diz assim: antes em Cristo, né? E essa expressão em Cristo é uma marca também da integridade do seguidor de Jesus, do discípulo de Jesus. Ele vive em Cristo, ele não vive em si mesmo, mas ele vive por Cristo, né? Por meio de Cristo, em Cristo, para Cristo, né? E para a glória de Cristo, né? E então, esse em Cristo, ele também denota a autoridade com que o cristão vive. Não é no seu próprio nome, mas é no nome de Cristo, né? Então, como o próprio Paulo escreve na Epístola a Timóteo, ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de autoridade, de amor e de moderação. Então, esse é o espírito com que o cristão legítimo vive, porque ele fala em nome de Jesus, ele fala com autoridade, porque ele vive segundo a palavra de Cristo, ele vive com autoridade, não é de si mesmo, mas é da parte do Senhor, né? E aí ele fala assim: em Cristo falamos diante de Deus, né? Diante de Deus, ou seja, ele não tem nada para ocultar. Ele está aberto para o escrutínio, para o exame de todos, né? Sua vida é um livro aberto.
ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele é genuíno, né? E diante de Deus significa que ele presta contas, né? Porque ele sabe que Deus já sabe tudo sobre ele, então ele não tem duas caras, mas tem uma cara só, né? Então ele vive diante de Deus, diz Paulo no texto, com sinceridade. Então é sincera, é legítimo, é autêntico, é verdadeiro sempre, né? Então isso é integridade, né, queridos? O seu sim é sempre sim e o seu não é sempre não, né? A sua fala é verdadeira, a sua atitude é verdadeira, né, para com todos, né? E por fim, Paulo fala assim, como enviados, como homens enviados por Deus, né? Então nós somos, como ele vai dizer um pouco mais à frente na sua epístola, como embaixadores de Cristo, né? Enviados por Deus. Então nós temos uma missão, nós não estamos no mundo para fazer a nossa própria vontade, nem dizer as nossas próprias palavras segundo nossos próprios desejos e pensamentos, mas segundo aquilo que Deus nos comissionou, segundo aquilo que nós aprendemos do nosso Senhor a quem seguimos, né? E assim então nós procuramos viver com sinceridade, segundo a sua verdade. E assim também nós falamos, né? Então essa é uma marca distintiva do discípulo de Jesus, do crente, do cristão genuíno, autêntico, verdadeiro, né? Então que essa possa ser a nossa vida também, porque isso faz toda a diferença, que a gente possa checar nossa vida à luz da palavra de Deus. E assim Deus vai nos abençoar. Graça e paz, queridos. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.